Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, um programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje, pessoal, nós vamos falar das marcas dos clubes. Qual o valor de um símbolo de um clube, das cores de um clube, dos mascotes de um clube, do distintivo, enfim, esse patrimônio aí que não é palpável. Vamos ver quanto vale isso nesse momento em que se fala em Copa do Mundo em nosso país, que os clubes pagam salários milionários para os seus atletas de futebol. E para tratar de todos estes temas, nós convidamos o Wilson do Prado, que é advogado especializado na área de Direito Desportivo, coordenador de curso de pós-graduação em Direito Desportivo lá do LFG e como a outra faculdade? Anhanguera, mas desde Campo Grande, no Mato Grosso. Uniderp, Mato Grosso do Sul, universidade muito grande, sensacional. Já dei palestras lá, uma saudade, um pessoal muito legal do Diretório Acadêmico do Direito. E é isso, o Wilson vai falar para nós como é que é, quanto vale todo esse patrimônio, tá bom? Em primeiro lugar, Wilson, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir lá de Campo Grande para tratar aqui conosco desse assunto super legal. E de fato é um assunto instigante. Falar sobre marcas para mim é sempre um prazer e é sempre uma alegria. Notadamente porque marcas, os símbolos, os emblemas, os hinos, né, dos clubes esportivos ou das entidades desportivas, né, têm um valor fundamental para a sua estratégia. A estratégia de negócios, a estratégia econômica, a estratégia financeira. Por quê? Porque eu sempre digo para os meus alunos que o ambiente desportivo é um ambiente competitivo. E em sendo um ambiente competitivo, né, as pessoas têm um comportamento oportunista. Na medida em que ele consegue utilizar de uma marca, ou de um símbolo, ou de um emblema, ou até mesmo um hino, né, para atrair o seu consumidor, obviamente ele o fará. O fará porque vai antecipar as suas receitas ou seus lucros. E é por isso que precisa hoje de uma proteção aos clubes desportivos, às associações, às entidades desportivas, na proteção das suas insígnias, né, na proteção do seu nome, do seu patrimônio. E interessante que toda criação intelectual ela tem a proteção constitucional, de lei específica, e deve ser registrada no órgão competente, que é o INPI. Qualquer criação, qualquer marca, qualquer assinatura, se quiser ter a garantia e a proteção, você precisa registrar. Para o desporto, não há essa necessidade. Então, por exemplo, uma coisa simples. Numa periferia de qualquer cidade grande aqui do nosso país, o dono de um bar, ele coloca lá, ele manda pintar na fachada desse seu bar o distintivo do seu clube. Ele estaria infringindo uma norma? Via de regra, sim. Né, estaria infringindo. Acontece que, como existe um cunho social da marca, né, e o artigo 17 diz que é dever do Estado fomentar a prática desportiva, né, se ele utilizar aquela marca para a atividade fim, né, que é a venda de uma bebida, de uns comes e bebes, enfim. Ele tem lá o jogo do Flamengo, que a Globo vai passar todos os domingos, ele coloca um telão no seu bar, e todo mundo sabe que ali é o bar de um flamenguista fanático, ele vai ter público, vai vender mais cerveja. Nessa situação não, aí não há crime. Não há crime por uma razão muito simples. Ele está trazendo o público para o seu estabelecimento com a finalidade de vender o seu produto, a sua atividade fim é a venda do seu produto. Eu não estava pensando nem como crime, mas não tem aí um apelo com a marca, ele coloca ali o distintivo do Flamengo. Se o clube quiser, o clube tem meios para coibir isso, notadamente se ele estiver praticando ilícitos naquela situação toda. Mas se não, se é só um atrativo para a sua atividade, sim. Eu explico por que ainda as marcas elas estão concentradas nos grandes centros. Né? Eu sempre digo assim que na geografia do desporto no Brasil, a região sudeste e sul ela predomina.
né? E aí depois a gente vai ter aí lá no Nordeste outro clube, mas Sudeste e Sul a predominância total das grandes marcas dos clubes esportivos. Veja só, o Brasil é imenso e os clubes ainda não criaram aquele modelo de ter a marca São Paulo, a marca Corinthians, a marca Santos, a marca Flamengo espalhada pelo Brasil em forma de rede, né? Vamos imaginar que eles criassem uma cafeteria Flamengo, uma cafeteria Corinthians. Se isso for criado como rede para explorar a marca através de outros produtos que não seja o desporto, né, aí sim eles poderiam proibir as demais de utilizar essa situação. Hoje eles permitem por quê? Porque é uma forma deles agregar também os torcedores para uma atividade, para um happy hour, para uma finalidade, e também nesse meio difundir a sua marca, né? Então é mais uma estratégia econômica do que propriamente legal. E como mensurar o valor dessas marcas? Então, há órgãos especializados nisso. Em 2010 saiu pela revista Forbes o valor das marcas desportivas. E interessante, assim, vale a pena a gente observar a comparação do Brasil com as grandes marcas esportivas. Veja só, Manchester hoje é a maior marca hoje, de futebol no mundo. Ela está avaliada em 1 bilhão e 400 milhões de euros. Né? Depois, a seguir, vem Real Madrid, com 1 bilhão e 200 milhões de euros aproximadamente. Depois vem o Barcelona, em torno de 980 milhões de euros. Depois vem o Manchester City, em torno de 700 milhões de euros. E aí, e assim por diante. Depois vem o Milan, vem os outros clubes da Europa no geral. E aí a gente pega o mesmo ranking da revista FOB para o Brasil. A gente tem 5 marcas importantes. A primeira é o Flamengo. A segunda, o Corinthians. A terceira, o Palmeiras. A quarta, o Santos. Flamengo, Corinthians, São Paulo, depois o Santos. O Santos vem em quarto lugar. Depois vem Internacional e assim por diante. Ah, não aparece o Palmeiras aí? O Palmeiras aparece em quarto. Quarto? Então, quinto é o Santos. O Santos está atrás do Palmeiras. Isso. Então, vamos rememorizar. Primeiro, Flamengo. Segundo, Corinthians. Terceiro, São Paulo. Quarto, Palmeiras. Quinto, Santos. Sexto, Internacional. 4 clubes de São Paulo. Exato. Se a gente pegar os 5 primeiros, que vai até o Santos, né, eles não compõem o valor do Manchester. Dá 1 bilhão e 200 as 5 marcas somadas. O Flamengo vale em torno de 290 milhões, o Corinthians 270, o São Paulo 220, e vai assim por diante. Vai diminuindo assim gradativamente, a somatória dá 1 bilhão e 200. Mas o que o telespectador deve estar pensando, como se mensura isso? Se mensura através dos contratos. O telespectador e eu. Através dos contratos. O método que eles usam é os contratos televisivos, direitos de transmissão, vendas de atavios, uniformes, bolas, enfim, todos os uniformes, e os chaveirinhos, as canecas, todos esses materiais que compõem todo aquele material de divulgação do clube, né? Então, é com base nessas informações que eles mensuram essa situação. Portanto, a marca, ela se constitui num elemento importante da estratégia comercial, né? E aí a gente tenta imaginar assim, por que lá vale tanto e aqui não vale justamente, né? E aí, eu gostaria que o senhor colocasse aquelas imagens que a gente viu nos estádios, para a gente fazer uma mensuração e depois fazer o comparativo. Vamos ver uma coisa, consegue colocar, pessoal, aquelas imagens? A gente podia fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente.